Olá pessoal, então, eu vim falar do livro que eu terminei de ler. Deve ter um mês que eu tô lendo esse livro, foi um dos primeiros que eu peguei desde que eu cheguei na universidade. E eu ainda tava no meu segundo dia de calor, eu não tinha nem aula. Então eu peguei pra ler. É o História Ilustrada da Ciência. E eu meio que tô aproveitando pra dar uma descansadinha, porque amanhã eu tenho prova de bioquímica, então eu tô me matando pra estudar pra prova de bioquímica. Então assim, eu aproveitei pra descansar, então esse vídeo vai ficar bem besta. Cheio de asneiras. E, assim, é um livro, assim, que ele me chamou muita atenção pelo símbolo da Universidade de Cambridge. Sim. Ele é de Colin Roman. Ele é um livro muito interessante porque ele vai desde as ciências primitivas até a Grécia. Não era sistematizado como a gente tem hoje. Também é um livro muito importante para minha matéria de filosofia. Sim, tem filosofia em biologia. E, assim, o que eu achei mais interessante é... Eu já tinha lido no meu livro de neurociência, né, simples, de divulgação científica mesmo, pequenininho, que os egípcios eles já tinham associado o cérebro ao movimento conforme eles iam mumificando as partes dos corpos. E é muito interessante isso. Aqui mais uma vez cita isso, fala disso. Eu gostei muito do juramento de Hipócrates e achei muito lindo assim falar que quando o médico, né? O médico, o foco é o paciente e não o médico em si. Ou seja, deve haver uma ligação entre paciente e médico, a escuta, a humildade, o entendimento da pessoa por si como um todo. Eu achei isso muito interessante. É algo assim, tipo, muito difícil de se fazer, eu sei. Eu acho que deve ser difícil de fazer. Mas eu achei muito interessante isso, tipo, o seu conhecimento que está na sua cabeça não é tão... É importante, mas também é muito importante que você busque conhecer o outro, entendeu? O bem-estar do outro é o foco da coisa. Eu achei muito interessante que até um bocadinho ali por volta de Aristóteles, os gregos eles acreditavam que os sentimentos adivinham do nosso coração. Eu lembro que na oitava série, assim, na época eu gostava bastante de estudar coisas sobre psicologia. Eu tinha 13 anos. E eu ainda não tinha decidido que eu queria tentar fazer medicina. Acabei biologia, né? Enem. Mas a gente continua na tentativa. Eu lembro que eu perguntei para ver professoras e o coração realmente não tinha nada a ver com o sentimento. E assim, eu sempre notei que quando estamos ansiosos, o nosso coração ele tende a acelerar. Isso acontece também não só pela questão de adrenalina que é liberada ali, né? Tudo uma questão de hormônios que são liberados. Adrenalina, cortisol, enfim. E assim, faz sentido que os gregos tenham pensado que o coração tem a ver com o sentimento, sabe? Porque, por exemplo, quando a gente corre demais ou algo assim, tem uma acidose, por exemplo, um excesso de dióxido de carbono ali no nosso pulmão, o nosso sangue, né, vai acontecer toda uma reação do sistema tampão ali para voltar ao normal, certo? Para que não tenhamos uma acidose, uma morte ou algo assim. Ou quando estamos com excesso de oxigênio, né, a gente fica assim, tipo, respira demais, acontece uma reação para não se ter uma alcalose, certo? E que amanhã eu tenho prova de bioquímica, então tem que revisar. Tô me matando pra estudar pra prova. Então, assim, até que faz sentido os gregos terem pensado que tem a ver alguma coisa com o sentimento, porque, sei lá, o nosso corpo e o cérebro tá tudo interligado. O cérebro é o centro da coisa, né? Hipócrates, ele já começou a acreditar que o nosso cérebro, ele já tinha a ver alguma coisa com os sentimentos, uma das ideias. E enquanto que Herófilo, ele foi um médico grego que investigou o cérebro e o sistema nervoso. E aí ele concluiu, né, que o nosso sistema nervoso central, quem é o centro da coisa toda, é o nosso cérebro. É algo simplesmente incrível, tipo, foi descoberto há séculos atrás e hoje é válido até os dias atuais, né? Até hoje é válido, assim, é uma das coisas mais incríveis na ciência, porque a ciência
ela é feita, talvez não como uma escadinha, mas ela tem uma história, algo que aconteceu antes. E assim, se antes Demócrito, né, colocou lá o átomo como indivisível, hoje a gente tem teorias muito mais complexas. Hoje a gente tem lá, por exemplo, massa atômica, a gente hoje tem questão de nêutrons, prótons, neutrinos e por aí vai a divisão atomística, né? Eu faço biologia, não física nem química, então não sei nada muito profundo. E eu tô no primeiro semestre ainda, só tem um mês de aula, então eu ainda não sei nada. Nada, absolutamente nada. E não sei se um dia eu vou chegar a saber tanta coisa que existe incrível no mundo. Mas é um livro simplesmente incrível. Ele vai apresentar a origem das ciências primitivas. Ele vai passar, assim, pela questão do Egito, Alexandria, né? Alexandre o Grande. Vai passar pela Mesopotâmia, vai falar sobre a astronomia egípcia, vai falar como é que surgiu a ideia da hipotenusa, que é raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado, ou seja, cateto adjacente, quadrado, cateto oposto, quadrado da hipotenusa lá. Pitágoras, né? Ele vai falar do Pitágoras, teorema de Pitágoras. Ele vai falar da invenção da escrita, assim. Uma das primeiras que a gente se tem é a escrita cuneiforme, né? Que a gente tem registrado, escrita com códigos, como a gente tem tipo hoje, né? Posteriormente a gente tem lá o código de Hammurabi. Ele vai falar das culturas também da Europa Ocidental. Ele vai falar da civilização maia, matemática maia, descoberta do zero, algo muito importante. Ele vai falar sobre culturas mesoamericanas, inclusive vai vir aqui para América do Sul, que eu achei muito legal. Ele fala da Argélia, ele fala da Grécia continental, ele fala de Alexandria e a ciência helenística. E assim, ele vai falando sobre várias coisas. Ele fala dos teoremas de Euclides, Anaxagoras, Hipócrates e Quios, né? Ele fala sobre os estudos de zoologia de Aristóteles, porque bicho é mais legal que planta, assim disse meu professor de filosofia. Mas as plantas também são muito legais e muito importantes. Eu gosto das plantas, não sei vocês. Ele fala de Platão também, uma das ideias. Eu achei muito interessante a teoria da caverna, que é inclusive um trabalho meu. E que a teoria da caverna é mais sobre que a gente vê a sombra das coisas. A gente vê uma realidade, mas outras a gente vê somente as sombras da realidade. E vivemos presos ali naquela caverna. E assim, foi muito profundo e reflexível. E eu lembro que teve uma questão que me deu um trabalho para resolver, de filosofia. Mas agora acho que vai ficar muito mais fácil. E sim, ele é ilustrado, ele tem um monte de imagens por dentro. É um livro bem antigo já. Ele tem bastante imagens, ele vai mostrando as coisas. Ele é de uma época em que acho que não se tinha internet, né? Então, ele vai mostrando. São 4 volumes deles. Esse aqui é só o volume 1. E ele vai ilustrando tudo que tem na ciência, mostrando imagens, mostrando o que é as coisas. Ele explica coisas matemáticas, mas ao mesmo tempo ele traz sim as imagens do que seria aquela ideia projetada de forma bem didática. É um livro muito gostoso de ler. Eu demorei pra ler ele porque é muita coisa pra fazer, sabe? Muita coisa pra fazer. Então, assim, eu ainda tô acostumando com isso. Assim, não que eu já era acostumada a isso bastante, mas agora tem muito mais coisa pra fazer, assim, muito mais coisa pra explorar. Cada aula que eu entro é incrível, sim. É um mar de descobertas. Mas, assim, esse livro é muito bom pra ler, se você achar ele por aí na sua biblioteca universitária, ou talvez pra comprar ele, não sei. Ele é um livro maravilhoso pra ler, reler e analisar ele profundamente. E essa foi a dica de livro da semana. E eu não sei quando eu volto de novo, mas tchau e até o próximo dia.